Abra sua Bíblia comigo. O livro do profeta Joel, capítulo de número 2. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2. Louvar a Deus também pelas filhas, né, pastor Júlio? Deus abençoe. Eu estou numa igreja missionária, né? E é uma conferência despertar. Que mistério! De dentro para fora é o avivamento. Glórias a Deus por isso. Eu estou encantado com essa xícara. Eu disse para o Misael que até amanhã eu sequestro dele essa xícara. E não tem escapatória, ele vai ter que dar essa xícara para mim. Por isso que eu já vou me apossar dela aqui. Queridos, quem achou o livro do profeta Joel, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: eu também vou. Tem gente que está procurando aí. Então, é uma palavra que diz despertar. Quem achou, então diz despertar. Glórias a Deus. Eu estou aqui muito confiante, crendo no que Deus ele vai fazer. Eu descobri que o último ônibus passa meia-noite aqui na faixa. Então até a meia-noite nós estamos liberados. Ontem a programação, quando eu entreguei o microfone, entregaram para o pregador tarde ontem. Fica tranquilo, pastor. Mas quando eu olhei já era 23h40. E os jovens querendo mais. Faz vigílias, calma, vamos deixar um pouco para Estância Velha amanhã. Bom estar com vocês. Eu estou muito feliz em conhecer mais uma parte do povo de Deus reunida neste lugar. Amém? Livro do profeta Joel, capítulo de número 2. E versículo de número 12, 13. E versículo de número 15. Nós vamos estar lendo alguns versículos para nós entendermos o que Deus vai falar aqui. Eu estou vendo um rapaz muito parecido com Dennis William. Não sei se é ele, se é, levanta a mão. Se não é, não é. Então tá bom. Ele é muito parecido. Filho de uma amiga. Vamos lá. Está escrito assim na palavra do Senhor: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choros e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio se irar, grande em amor e se arrepende do mal. Versículo de número 15. Tocai a trombeta, santificai um jejum, proclamai um dia de assembleia solene. Diga comigo: congregai o povo. Está muito fraco para muita gente. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saiam o noivo do seu aposento e a noiva do seu leito nupcial. Chorem os sacerdotes ministros do Senhor entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, poupa o teu povo, ó Senhor. Agora eu vou para o versículo de número 28, que é a temática desta noite. E depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Amém? Diga comigo: até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Amém? Queridos, tome teu assento em nome de Jesus. Eu vou usar alguns minutos aqui, depois eu quero estar ministrando juntamente com a banda. E
O Misael me liberou e ele tem o aval do pastor. Depois nós vamos terminar esse culto aqui com vocês na frente, nós recebendo daquilo que o Espírito Santo tem para a nossa vida aqui esta noite. Queridos irmãos, o texto que nós lemos aqui, ele está registrado no livro do profeta Joel, o capítulo de número 2, o verso de número 12, 13, 15, 16, 17. E para finalizar, o verso de número 28, foi os versículos que ora nós lemos aqui para fazer uso e exposição da palavra do eterno Deus. O profeta Joel aqui, ele é conhecido como um dos promotores do grande reavivamento que Deus, ele quer trazer sobre o seu povo. Ele é conhecido como o profeta menor, e não porque fosse um profeta desprezado, menosprezado no seu tempo, de maneira nenhuma. É porque o livro começa no capítulo de número 1 e ele se encerra no capítulo de número 3. E nós temos que entender também algumas revelações acerca deste profeta aqui. Este profeta, se você olhar e descrever e recorrer à Bíblia Sagrada toda, o seu nome profético, o seu nome chamado Joel, só vai aparecer 2 vezes dentro da Bíblia Sagrada, no seu livro e também no livro de Atos dos Apóstolos, quando o próprio Pedro, ele faz referência sobre a descida do Espírito Santo, que havia sido profetizado pelo profeta Joel nos seus dias. E então eu aprendo aqui que o que tem que aparecer não é o nome do pregador, do cantor, do arauto, não. O que tem que aparecer nos nossos dias é o peso da profecia, daquilo que nós falamos, daquilo que nós pregamos e daquilo que nós profetizamos. E então Deus dá um nome e dá um peso sobre a profecia do profeta Joel. A primeira coisa que nós temos que entender aqui é que 2 classes se dividem quanto ao tempo do ministério profético do profeta Joel. Uma classe se divide e diz que ele profetizou antes do exílio babilônico. Outra diz que ele profetizou pós o exílio babilônico. É claro que eu fico com aqueles que dizem que ele profetizou depois do exílio babilônico. E as profecias do profeta Joel, elas nos fazem acreditar e ver que o meu Deus e o teu Deus, ele é um Deus de segunda chance e um Deus de segunda oportunidade. Dá uma cutucada neste crente que está do teu lado, diga: Deus preparou esta noite para dizer que está chegando um tempo de despertar e de sobrenatural sobre a minha vida e sobre a tua vida aqui esta noite. Mas a primeira coisa que nós temos que entender aqui é que os traumas, eles ficam. E se nós não cuidarmos os traumas, como já falou aqui o jovem cantor e adorador, eles vão causando muitas vezes sequelas espirituais, eles vão causando traumas. E a primeira coisa que antes de Deus trazer um verdadeiro avivamento, um avivamento que eu acredito que vai varrer o estado do Rio Grande do Sul, que vai tomar vidas e que vai impactar não somente aqui, mas vai impactar o Brasil, vai impactar o mundo. Eu digo isso de forma profética em nome de Jesus, porque eu estou pregando aqui para um povo escolhido, para uma geração, e esta conferência aqui é uma geração de escolhidos que Deus escolheu. E entre muitos e muitos que estão neste Brasil e neste mundo, você foi escolhido a ponto de dedo, e Deus disse: você é meu, eu te escolhi, eu te chamei pelo teu nome, e eu tenho um diferencial na tua vida. Mas algumas coisas eu preciso registrar aqui. É que antes de Deus derramar um reavivamento sobre o seu povo, derramar o seu Espírito Santo, Ele traz o povo, Ele chama a nação para um momento de confronto, porque o capítulo de número 1, Deus está confrontando, Deus está chamando a atenção do seu povo. E por que Ele está chamando a atenção do seu povo, pastor? Porque Ele manda deixar registrado, e Ele faz uma pergunta aos ouvintes: a nação
nação, ao povo escolhido por Deus. Isto aconteceu nos vossos dias, ou aconteceu nos dias de seus pais. Ele vai falar aqui sobre o ataque que veio sobre a nação de Israel. E eu falo de um ataque tanto no seu sentido literal, como no seu sentido espiritual. Pois ele vai falar aqui sobre os 4 estágios do gafanhoto, que atacaram a lavoura de Israel e levaram a novidade. Mas quando isso aconteceu no seu sentido literal, também tem o seu sentido espiritual, porque Deus está dizendo, não é somente o ataque que vai devorar e tirar a novidade da terra, mas também haverá um ataque espiritual, e que virá sobre a nação de vocês, e vocês vão para um tempo de exílio. E Deus manda que fique registrado, para que as próximas gerações, elas não venham cometer os mesmos erros que as outras que erraram, e venham continuar em uma decadência espiritual. E quando este alerta ele vem, é porque Deus ele quer ver você trilhando um caminho de vitória. E eu tenho uma responsabilidade muito grande aqui, porque eu estou pregando numa conferência de jovens, que Deus ele preparou esta noite aqui para tratar com a tua vida, para tratar com a tua alma, para tratar com os teus sentimentos. E entenda algo: os traumas que papai viveu, que a tua família viveu, o que você vivenciou, aleluia, através de você, Deus está mudando este cativeiro espiritual, e me autoriza a dizer que um tempo novo, uma história nova vai chegar sobre a tua vida. Então ele vai falar sobre os 4 estágios do gafanhoto aqui. O que aconteceu com os 4 estágios do gafanhoto? Eles então levaram a novidade que existia sobre a terra. E é claro que quando está falando dos ataques do gafanhoto aqui, está falando de Nabucodonosor, dos seus cavaleiros, dos seus guerreiros, que vão entrar dentro de Jerusalém e vão sitiar Jerusalém por 3 vezes, vão levar os moços nobres, vão levar uma equipe, um grupo de 8.000 a 10.000 exilados para a Babilônia, numa região geográfica conhecida como Tel Aviv, e eles vão ficar lá em um período de aproximadamente 70 anos. Esta história, quando ela é contada de geração a geração, dá arrepio. E sabe por que Deus manda contar? É para que quem olhe para os erros do passado não venha praticar os mesmos. Vou repetir: quem olhe para os erros do passado não venha querer fazer os mesmos erros que os pais fizeram. E qual foi os erros que os pais fizeram? É deixar de ser dependente de Deus, é achar que é autônomo e já não precisa mais estar buscando a presença do Deus Todo-Poderoso. Todo mal só sobrevém sobre alguém quando nós deixamos de ser dependente de Deus, quando nós achamos que alguma conquista está atribuído à nossa força. E então nós temos que aprender com os erros do passado. Por que eu tenho que aprender com os erros do passado? Porque eu tenho que olhar para ele e dizer: esse caminho não é para mim, este caminho é caminho de morte, é caminho de destruição. Ao hino que muito me chama a atenção é que eu quero ser como uma criança, e ser uma criança na presença de Deus. Você pode ser um adulto, mas você tem que ser dependente de Deus. Mas o hino vai falando que às vezes nós somos levados por uma vontade de crescer, e é quando se cresce que se larga a dependência do papai espiritual, que é Deus. Mas nesta conferência nós vamos ser como uma criança, e vamos ser dependentes deste Deus Todo-Poderoso. Pastor, por que o Senhor está falando isso? Porque há perigos quando nós não olhamos para o retrovisor da história. Esse jovem me chamou a atenção porque ele falou de traumas. Eu vivi traumas na minha juventude. Que traumas eram este, pastor? Trauma de papai, que seria o meu avô, que morreu
distante da presença de Deus, que morreu distante da presença de Deus e sem salvação, um alcoólatra, um homem que se distanciou da presença de Deus. Não obstante, veio o seu filho, e isto é perigoso, porque o seu filho pisou as mesmas pisadas de papai, um homem que não guardou o conserto de Deus, deixou de ser dependente de Deus, e agora, depois de muitos anos, o seu filho cai no mesmo erro. E entenda algo, isto aqui dói, porque este pai deste pregador morreu distante da presença de Deus, da mesma forma que seu papai morreu. Agora tem maldições que visitam gerações e gerações, e esta maldição foi acompanhando. Eu estou muito livre aqui para falar o que vou falar. Agora, um jovem com 12 anos até os seus 16 anos, ele estava embriagado e totalmente embriagado, deixava a mamãe, que era crente, chorando na porta e dizendo: o que você está fazendo da sua vida? Aquele jovem dizia: eu não preciso do teu Deus, e eu não quero o teu Deus. Mas ela dizia com lágrima nos olhos, ela dizia: eu vou continuar orando e chorando por você. E aquele jovem perguntava: por que você vai orar por mim? Porque Deus fez uma promessa, ainda no ventre, que você seria pregador da palavra, que você seria um ministro. E não é que numa noite fria, escura, o Deus daquela mulher me encontrou, quando uma arma engatilhada ia tirar a minha vida, alguém por engano me confundiu. Eu levantei as mãos porque sabia que mamãe estava orando, e eu disse: Deus, verdadeiramente, se você tem um propósito comigo, me livra das garras da morte, porque eu quero entregar a minha vida para ti hoje. A arma desengatilhou, quem ia matar não matou mais, e no outro dia eu estava levantando as mãos para cima, aleluia, e dizendo: Deus, eu quero entregar minha vida para ti como único e suficiente Salvador. Só que a história vai andando para nós compreendermos o que eu estou falando aqui. A história vai andando. Deus me deu uma esposa maravilhosa, aquela loira linda que já pregou aqui. Deus me deu herança, me deu 2 filhos, um 12 e o outro 17 anos. Mas eu por um tempo olhava para um espelho, e esse espelho me trouxe condenação, traumas, porque vi a figura de um pai embriagado, bêbado. Mas agora eu estou com o menino Miguel com 6 meses de idade, já na presença de Deus, graças a Deus. E o Espírito Santo disse: olhe para o espelho. E aí eu disse: eu estou olhando. O que você está vendo nesse espelho? Eu estou vendo o meu rosto, a minha fisionomia. O Espírito Santo disse: o que você está vendo nesse espelho? Ele disse: eu estou vendo a minha fisionomia, o meu rosto. Aí o Espírito Santo foi mais ativo, mais incisivo, e ele disse: está vendo esta criança que está no teu colo? Qual é o espelho que você vai ser para ela? Como é que ela vai te conhecer? Como é que ela vai te chamar? Porque os passos que você está pisando hoje, ela vai pisar no dia de amanhã. O homem de Deus que você está sendo hoje, o teu filho vai ser no dia de amanhã. Levante a tua mão em nome de Jesus, porque esta noite Deus está tratando com jovens, Deus está tratando com pais. Escute o que eu vou dizer aqui: os teus filhos, a tua casa não viverá os traumas que você viveu, porque esta noite é um tratamento de dentro para fora, e antes do avivamento acontecer do lado de fora, Deus vai tratar do lado de dentro a tua vida hoje. Eu estou vendo Deus despedaçar aqui esta noite traumas espirituais. Você só vai observar por observar. Por quê? Porque quando eu não olho para o retrovisor, eu corro o risco de repetir os mesmos erros. E entenda algo: a história serve
para duas situações: para ser coveiro dos meus sonhos e dos meus projetos, ou para ser um pedagogo. Mas eu, como não sou coveiro de Satanás, eu vim aqui para dizer que a história só vai servir como pedagogo, para dizer: você não vai por este caminho. Deus tem tempo novo, Deus tem projeto novo, Deus tem história nova para você. E se você acredita nisso, levanta a tua mão, porque Deus preparou esta noite para ativar a sua vida espiritualmente. Eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia. Essa conferência espiritual que está acontecendo aqui, de despertar, é que alguém, Deus colocou no seu coração, do pastor, do líder desta igreja e da liderança espiritual, que é hora de tocar a trombeta em Sião. Tem gente que não entendeu. Esta é a hora de tocar a trombeta em Sião, que os moradores da terra se perturbem, mas Deus está levantando uma geração, aleluia, que vai se despertar para algo diferente e vai viver o sobrenatural de Deus, aleluia. Se uma geração está se distanciando da presença de Deus e não quer a presença de Deus, nós estamos aqui, aleluia, para tocar a trombeta em Sião e dizer que está chegando um tempo novo, projeto novo, história nova. Escute o que eu vou dizer. Pode projetar algo maior para o ano que vem, porque esta conferência espiritual veio para marcar vida, aleluia, veio para colocar todo o projeto falido de Satanás por terra, porque a investida de Satanás é te destruir, mas o projeto de Deus é te fazer uma dinamite para dinamitar os infernos, para fazer a diferença no teu colégio, na tua faculdade, no teu trabalho, aonde você passar, Deus vai te usar como referencial nesta última hora. Oh meu Deus, agora eu estou pedindo, segura esse relógio, Jesus. Oh Espírito Santo, escute o que eu vou dizer aqui. Meu Pai do céu. Toque a trombeta. Deus está mandando o profeta tocar a trombeta, fazer um alarde, para que o povo se volte a Deus. De que forma? De fora para dentro? Deus está querendo um encontro com o seu povo. E esse encontro era desejado por Deus, porque Ele queria ver o seu povo se voltando para Ele. Só que voltar para Deus não pode ser de qualquer forma. Cutuque esse crente. Voltar para Deus não pode ser de qualquer forma. Demorou para dar glória a Deus aí. Pode dizer, voltar para Deus não pode ser de qualquer forma. Não é esse cultinho não de meia hora que você adora de boca para fora. Não. Deus quer muito mais do que isso. É por isso que Ele preparou uma conferência. E nesses 2 dias Deus vai tratar. Deus estava com saudade do tempo em que o povo não rasgava somente as vestes, mas rasgava o seu coração na sua presença. Existe uma adoração que os homens estão dando e Deus rejeita, que é uma adoração de boca para fora. E o verdadeiro avivamento, ele só vai acontecer quando nós se voltarmos para Deus de forma verdadeira. Ontem eu encontrei 800 jovens a 1000 jovens que queriam ter um encontro com Deus diferente e que queriam marcar a sua diferença. E eu estou acreditando que nesta noite não está sendo diferente, porque se Deus estava procurando, Ele já encontrou aqui na cidade de Estância Velha hoje uma geração que vai fazer a diferença no seu tempo. Pastor, e de que
forma se volta para Deus? Só existe uma forma de se voltar para Deus. Deus está falando: eu estou cansado com uma geração que só rasga suas vestes e me adora de boca para fora. A nação adorava a Deus e dizia: Deus, nós queremos sentir a sua presença, mas rasgava as suas vestes somente. Mas só que Deus está dizendo: eu quero algo diferente, Joel. O que tu queres, Senhor? Eu quero uma geração que seja apaixonada por mim, e para ser apaixonado por mim tem que ter lágrimas nos olhos. Eu quero uma geração que ainda chore, aleluia. Fica tranquilo, depois lava esta maquiagem, mas Deus está dizendo: eu quero uma geração que ainda chora na minha presença. E porque se chora na minha presença, é porque quer ser dependente de mim, é porque quer estar na minha presença. E eu tenho um recado: vale mais um dia na presença de Deus do que 1000 anos fora do seu átrio. Então esta noite é a noite que Deus preparou para você chorar na sua presença. E Ele disse: para se voltar para mim não pode ser de qualquer forma, Joel. De que forma então? Tem que ser com prantos, tem que ser com jejuns, oh meu Deus do céu, tem que ser com orações. É só assim que o verdadeiro avivamento ele vai acontecer no meio do povo de Deus. Mas se prepara, porque quando isto acontece num culto, quando isto acontece na minha vida e na tua vida, você vai viver um tempo de sobrenatural. Senhor, o que eu faço então para eles se voltarem para mim, Joel? Faço uma assembleia solene. E quem é que eu vou convocar na assembleia solene? Joel, você não entendeu. Faço uma assembleia solene porque eu quero trazer um tempo de reavivamento. Eu quero que se voltem para mim. E se você acha que Deus vai começar pelos jovens, você se enganou. Deus começa na contramão. Deus começa pelas cães brancas. Deus começa pelos anciãos. Quem é que eu tenho que reunir primeiro? Reúna os anciãos. E eu tenho algo para dizer aqui. Quando está falando de ancião, está falando de cães brancas. Você pode ser a força motora desta igreja, e vocês são a força motora, mas não adianta ter uma força motora, força no motor, se não tiver alguém com experiência. E é por isso que no processo do reavivamento, Deus vai usar os anciãos para ajudar esta geração que está vindo aí. Então você, ancião, você não é uma carta jogada fora do baralho, não. Você não é alguém que é desprezado no tempo do reavivamento. Neste tempo Deus quer usar você para ajudar esta geração que está vindo aí. Sabe o que mais dói o meu coração? É pregar para jovens em conferência e não ver papai, não ver mamãe, não ver anciãos dizendo: conta comigo, eu posso não ter aquele fôlego, mas eu vou estar dobrando os meus joelhos orando por vocês, porque vocês fazem parte de uma geração que vai vir aí. E se você não estava preparado para isso e está me ouvindo em casa, te prepara. O avivamento vai começar quando você apoiar esta geração que está vindo aí, quando você entender que Deus tem propósito com eles. Aí Deus está dizendo: reúna os anciãos. O que eu faço mais, Senhor? Reúna a congregação. E quando está falando da congregação, está falando na igreja por inteiro. É todo mundo envolvido, ninguém fica de fora. Para o despertamento que Deus ele quer trazer para o seu povo, ninguém fica de fora. Departamento nenhum fica de fora. Quem mais que eu reúno, Senhor? Reúna também os filhos. Está falando aqui dos jovens, aleluia. Está falando dos adolescentes, porque fala dos filhos e fala dos que mamam. Está falando de uma geração que vem aí e que Deus vai usar neste tempo, neste momento, aleluia. Mas precisa também se colocar na posição. Sabe o que me chama a atenção? É que Deus disse: reúna também o noivo, reúna a noiva. Saia o noivo do seu tálamo, saia a noiva do seu aposento de
preparação. Sabe o que me chama a atenção? É que neste período o noivo, ele era separado, ele não precisava prestar o serviço militar quando estava noivo, quando estava enamorado. E Deus disse: Joel, pode estar liberado do exército, mas não está liberado do meu exército. Eu sou general de guerra, aleluia, porque todo tempo é tempo para estar na minha presença. Então ninguém fica de fora. Pode estar namorando, pode estar noivo, mas começa na presença de Deus. Se esse noivado estiver na presença de Deus, ele vai ser um casamento abençoado. Se ele for nas escondidas, não tem, aleluia, consenso de Deus e não tem bênção de Deus. Então começa na presença de Deus, porque esse casamento vai terminar na eternidade, ou melhor, ele vai continuar na eternidade na presença do Deus Todo-Poderoso. Diga comigo: ancião, ancião, filhos, os que mamam, o noivo e a noiva são despertados para o avivamento que Deus, Ele tem para a nossa vida. Mas tudo isso só vai acontecer. Te prepara para dar glória agora. Porque se você é um crente abençoado, cheio de Deus, e está debaixo de uma liderança, e obedece essa liderança, fica tranquilo, a tua vida vai viver um tempo de virada a partir desse dia de hoje. Por quê? Porque Deus começa pelo altar, Deus começa pelo ancião. Vem para a congregação, fala com os jovens, fala com os noivos, e ele vem vindo para o altar. Quando chega no altar, ele diz: chore os ministros do Senhor entre o alpendre e o altar, e digam numa só voz: poupa, ó Senhor, o teu povo, e não permitas, aleluia, que o inimigo faça opróbio, faça escarnio, e diga: onde está o seu Deus? Oh, alabachuri candaramaraia, que faça escarnio. O que o Senhor está querendo dizer com isto? É que quando tem sacerdote com lágrimas no altar, que chora, aleluia, Deus visita o seu povo. Tem gente que não entendeu. Se você está debaixo de uma liderança espiritual, quando eles choram, quando ele ora por você, Deus visita o seu povo. Quando eles intercedem pela vida de vocês, há uma quebra de cadeias espirituais. Se até hoje a tua família foi sentenciada por Satanás, foi sentenciada por cativeiros espirituais, hoje Deus está quebrando estas cadeias espirituais, aleluia. Se o passado dos teus antepassados foi de fracasso, de quedas, hoje Deus está rompendo com isso no nome do Senhor Jesus. Tem gente que não entendeu. Se o passado dos teus antepassados foi de maldição, de cadeias, quando tem sacerdote que ora, Deus visita o seu povo, Deus quebra a sentença, Deus quebra a cadeia. O teu filho não vai ser aquilo que Satanás está dizendo, o teu filho não vai ser aquilo que os outros estão sentenciando, não. A partir de hoje, Deus dá uma virada neste cativeiro, Deus muda essa história. E quem sabe eu estou pregando para alguém que o seu filho não está aqui, a tua filha não está aqui nesta conferência, mas te prepara, aleluia. O Deus Todo-Poderoso, a partir da tua vida, começa a quebrar cadeias. Esse filho vai voltar, esta filha vai voltar, e tempo novo de Deus está chegando. E se você acredita nisso, já levanta a sua mão, porque eu estou sentindo Deus trabalhar numa dimensão muito forte aqui nessa noite. Levante a sua mão por um minuto, levante a sua mão. Sabe por quê? Porque Deus disse: eu removerei o jugo, e eu vou trazer tempo de novidade. Quando tem sacerdotes que oram, estendam as mãos para cá, líderes espirituais, porque a partir da vida de vocês, Deus está quebrando cadeias espirituais. A partir de vocês, Deus está restituindo o trigo, aleluia. Deus está restituindo
restituindo novidade de vida. Deus está restituindo vinho. Quando Deus fala de vinho, fala de alegria. Tem gente que está aqui, mas não tem alegria. Mas nesta noite é noite de restituição. Deus está trazendo alegria. Deus está trazendo cântico novo. Deus está trazendo tempo de vitória. Deus vai restituir áreas que foram afetadas e destruídas por Satanás. Deus vai restituir áreas da tua vida que foram afetadas nesse tempo de pandemia. Alguém está dizendo: o ano acabou coisa nenhuma, está sendo diferente, teve percas, aleluia, teve sim, mas Deus está dizendo: está acontecendo um tempo de virada, está acontecendo um tempo de sobrenatural, e aquilo que não aconteceu de janeiro até agosto, te prepara, está chegando um setembro de promessa aí, está chegando um outubro de providência, está chegando novembro de milagre, está chegando dezembro de sobrenatural. E se você acredita nisso, dá um salto desta cadeira, se coloca de pé comigo, em nome de Jesus, dá um salto.